Psicanálise integrada, módulo 14, 24, Viktor Frankl, psicanálise existencial. Hoje vai ser o último vídeo que vou lançar no YouTube. As pessoas que quiserem continuar com esse curso, eles vão solicitar por esse zap e eu vou mandar então o vídeo para essa pessoa. Eu já não estarei, porque eu descobri que muitas pessoas estudam o curso, mas não pedem a apostila. Isso não é justo. Não é justo eu produzir um produto, as pessoas estudam e pronto. Então, as pessoas que quiserem, nós estamos no 14, falta ainda vários módulos, falta ainda 10 módulos, então as pessoas que quiserem vão entrar em contato por esse e-mail, por esse zap, 6198-340-6632 e vão solicitar o módulo 15, 16 e assim por diante. E aí eu vou publicar no YouTube, mas no privado, eu vou guardar e as pessoas que quiserem eu mando para aquelas pessoas, tudo bem? Fica assim, tranquilo, sem problema. Vou continuar fazendo o meu trabalho, porque toda pessoa é digna do seu salário. Então eu acho que é por aí. Tá? Não se pode tudo ser de graça. Muito bem, vamos falar então de Viktor Frankl, a psicanálise existencial. Mas além de Viktor Frankl, hoje eu estou lançando a psicanálise transcendental. Este sim, eu vou lançar todo sábado a psicanálise existencial, mas não o vídeo do curso, mas um vídeo que fala um tema da psicanálise transcendental. Porque a psicanálise transcendental é a psicanálise que o mercado está exigindo. A verdade é que a psicanálise perdeu a sua força para atender os casos de depressão, ansiedade, angústia, suicídio, síndrome do suicídio e problemas, inclusive, problemas espirituais. Aqui, nessa região, várias crianças têm se matado, tá? Têm se suicidado. Né? Então, isso é terrível. Tá? E a psicologia, infelizmente, não conseguiu fazer nada. Os psicólogos não conseguiram fazer nada. Viram o caso, mas não conseguiram. Tá? Por quê? Porque é um problema que está mais ligado a questões emocionais e espirituais. Por isso, a psicanálise existencial é a transcendental. Tá? Estive nos Estados Unidos e lá também já está acontecendo. A psicanálise já está mudando. Não tem esse nome de transcendental, tem outro nome parecido. E é assim que nós vamos caminhar. Vamos adiante. A psicanálise tem que avançar de passos largos para atender os novos clientes, não os novos clientes, mas as novas necessidades das pessoas que estão sofrendo. É a psicanálise que revoluciona o atendimento analítico, abrange o corpo, a mente e o espírito. Mas agora, nesse primeiro momento, vou falar de Viktor Frankl. Esse curso é em 24 módulos, você já sabe como funciona, tá? Não vou repetir essa questão. Vamos falar de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um neuropsiquiatra austríaco, fundador da terceira escola vienense de psicoterapia, a logoterapia e análise existencial. É o primeiro existencialista, juntamente com Heidegger e Jean-Paul Sartre, e outras pessoas também. Nós vamos falar de todos eles nesse curso. Seria bom você fazer, tá? Já não haverá mais vídeo de graça. Então, se você quiser, você tem que se matricular. O Dr. Frankl ficou mundialmente conhecido depois de descrever a sua experiência dramática em 4 campos de concentração nazista e do seu best-seller internacional, o livro chamado Em Busca de Sentido. Onde saiu, inclusive, onde houve uma febre que as pessoas começaram a falar que a vida tem que ter um sentido. Foi ele que começou a lidar. Ele era psiquiatra, ele era psicanalista, médico
ele era logoterapeuta, criou a logoterapia e ele foi dado permissão para ele viajar para os Estados Unidos sozinho. Mas ele não quis deixar a família, ele preferiu ficar na Alemanha com a família e foram todos para o campo de concentração. Toda a família foi para a Câmara de Gás. Ele, graças a Deus, né, por algum motivo, ele foi poupado. Ele passou por 4 campos de concentração. E com a experiência psicanalítica, ele acompanhou a questão do suicídio. E ele é mestre nisso. Ele conhece essa história. É por isso que é um dos elementos, um dos mestres fundamentais que nós vamos utilizar na psicanálise transcendental, juntamente com Gaston Berger, o prospectivismo e outros mestres como Jung e outras pessoas. Muito bem. A psicanálise existencial, ou de Viktor Frankl, se caracteriza pelo acréscimo de mais um inconsciente. Freud tinha criado o inconsciente pessoal, Jung criou o inconsciente coletivo e Frankl simplesmente criou o inconsciente espiritual. Ele provou na experiência, nos 4 campos de concentração, que as pessoas tinham um inconsciente espiritual e que nesse inconsciente espiritual existem 3 forças fantásticas que ajudam o ser humano a viver, que é a força impulsiva, a força criadora e a força prospectiva. Ok? Então, e ele, em lugar do self de Jung, ele fala do logos. Muito bem. Então, ele estuda o inconsciente espiritual na terapia psicanalítica e podemos até lidar com Jung ao mesmo tempo. O desafio do inconsciente espiritual na terapia de Viktor Frankl teve contato pessoal com Freud, de quem depois discordou. Teve contato com Adler, também discordou dele. Com Heidegger, e o existencialismo encontrou seu caminho. Especialmente lidando com a questão do suicídio, que era comum na Alemanha pós-Primeira Guerra, na Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra e naquela época. Tornou-se baluarte da psicanálise existencial aplicada, enquanto os freudianos fugiam e se escondiam da Alemanha hitlerista. Frankl enfrentou todos, até que ele foi enviado para o campo de concentração. Ele passou por 4 campos de concentração, onde desenvolveu e praticou a sua teoria. Em 1945, quando os americanos chegaram, ele foi libertado, justamente no dia ou na semana em que ia entrar para a Câmara de Gás. Então, Frankl é um sobrevivente que realmente, com a experiência dele, pode falar de cadeira nessa questão da psicanálise. Os 2 grandes mestres, Jung e Frankl, eles falam sobre esse inconsciente coletivo e inconsciente espiritual. Enquanto Jung acessa o self e os arquétipos, Frankl acessa o mundo espiritual e as forças que mexem com esse mundo espiritual, os códigos especialmente. Existe uma diferença da religiosidade e consciente espiritual, é lógico. A religiosidade seria o ir à igreja, ou a religião. O inconsciente espiritual, segundo Frankl, é normal no ser humano, é uma coisa normal. Até o ateu tem o inconsciente espiritual, tá? Tanto é que ele escreve um livro que o homem continua não podendo esquivar-se do confronto com a teologia, com o Theo, tá? Em 1988, na 7ª edição, foi acrescido o capítulo 12, intitulado O Ser Humano em Busca de um Sentido Último. E esse sentido último é a sua questão espiritual. Ele escreveu também um livro chamado A Presença Ignorada de Deus. Ou seja, nesse livro ele trata que até os ateus, as pessoas que negam Deus e não acreditam em Deus, ele ignora que Deus está dentro dele. Isso não é problema dele, não é problema do ateu, é problema dele, né? Ou seja, independente de acreditar ou não, Deus está lá. Ou seja, está potencialmente, claro.
Trata de um inconsciente que não é simplesmente instintivo, como considerava Freud, mas também um inconsciente espiritual. Lida muito com a questão de Nietzsche também. Ele lida com o inconsciente espiritual, o inconsciente último dentro dessa questão. Então nós temos, fazendo um resumo, Freud, o inconsciente instintivo, libidinal, desejo, prazer sexual, Jung, o inconsciente coletivo, energia pura, arquétipo, e Franklin, o inconsciente espiritual, o nous, o logos, a herança divina, a força da criação do futuro. Então nós temos nesses três. Franklin entende o homem como um ser tridimensional, bio, psíquico e espiritual. É um triângulo. A dimensão noética do grego nous, espírito, abrange todas as qualidades que diferenciam o homem dos demais animais. A dimensão psicológica abrange os instintos, os condicionamentos e as cognições, e a dimensão somática abrange o fenômeno corporal. Isto é o que Franklin fala. A dimensão noética é uma dimensão humana como coroa da criação, a criação, superação, a alquimia, a ligação com o mundo, o inconsciente coletivo, onde tem todos os elementos para fazer as grandes mudanças existenciais. O homem é a única criatura que pode utilizar os arquétipos, os códigos, os símbolos e criar um mundo novo, virtual, futurista, assim como está criando atualmente. O ser humano não utiliza o arcabouço ou a estrutura interna profunda que já tem dentro de si. Ele tem a consciência, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo e inconsciente espiritual. O que Jung apontou, Franklin confirmou. Franklin fala na transcendência da consciência. Toda liberdade tem um de quê e um para quê. A liberdade do ser humano é a liberdade de ser impulsionado, ser senhor dos instintos, para ser responsável, para ter consciência transcendente. Jung acessou e experimentou o arcabouço do inconsciente coletivo. Escreveu e produziu o livro Red Book, o livro vermelho, que segundo ele marcou e ajudou toda a sua vida, seu opus magnum. Evitou sua publicação 40 anos antes da sua morte. O Red Book, publicado em 2020, de Jung, lidou com o inconsciente coletivo, profundamente com a alquimia. E Franklin fez com o inconsciente espiritual. A transcendência disso tudo é como se fosse uma complementação do livro vermelho. A consciência para Franklin deve ser algo mais do que eu, deve ser algo superior. Ele entende a consciência como algo que transcende a condição humana e a considera porta-voz de algo distinto do próprio eu, a transcendência da consciência. Daí que nós chegamos a entender, através de Heidegger, através de Sartre, através de outros grandes mestres da psicanálise, transcendental. Tá? Aí ele dá o exemplo do umbigo, que nós temos aqui. Jung e Franklin lideram com as forças impressionantes do inconsciente profundo. Jung manipula os arquétipos, símbolos, através da individuação. E Franklin manipula os códigos através da autotranscendência. Por trás do superego do ser humano não está o eu de um super-homem, mas atrás da consciência está o tu de Deus, diz Franklin em 2007, no livro, página 55. Franklin, portanto, partiu da ideia de um Deus criador e que está em primeiro lugar, queira ou não. É possível, com a ajuda de Franklin, aplicar a espiritualidade na clínica, como uma resposta à necessidade de olhar para o homem de uma forma holística, de atender de forma mais eficaz à sua demanda. As pessoas consideram muitas vezes Jung ateu, mas conta a história, está escrita a história, quando foi entrevistado na BBC de Londres, em 1959, fizeram a seguinte pergunta: você acredita em Deus? Jung respondeu: não, eu o conheço. Essa estrutura de conhecer Deus, de ter contato com Deus, é característica de Jung e de Franklin e outros grandes mestres que nós vamos estudar. Jung fala da individuação, Franklin fala da autotranscendência. Muito bem.
Então aí nós temos uma equação de todos os inconscientes humanos. A psicanálise transcendental, que a partir de hoje eu vou falar sobre isso, todo sábado você vai receber um tema sobre a psicanálise transcendental no vídeo do curso. Já não farei mais isso, por causa dessa experiência negativa que eu tive, né? As pessoas fazem um curso, mas não se matriculam, também não pedem PDF, não se matricula e tudo bem, fica assim. Então, tudo bem, eu não estou chateado, não. Aliás, estou feliz, só que as pessoas que quiserem vão ter que solicitar o vídeo. Eu estarei publicando sim, mas a nível pessoal, tá? E eu enviarei com muito prazer as pessoas que solicitarem e se matricularem. A psicanálise transcendental, o que eu estou lançando agora, e eu estou lançando também em outros países, no Mercosul, é a psicanálise que revoluciona o atendimento analítico. É a psicanálise que abrange o corpo, a mente e o espírito. É a psicanálise do novo tempo, da angústia, tempo da depressão, da ansiedade, da síndrome do suicídio e dos problemas espirituais. A psicanálise transcendental não só revoluciona o atendimento psicanalítico. A psicanálise transcendental parte de Freud, abrange o corpo emocional, mental e espiritual. O homem é interpretado na sua completude. Veja bem, todos os problemas humanos são somatizações de origem mental, emocional ou espiritual. O ser humano quântico lida com a libido e a energia, lida com o mundo real, o mundo energético e lida com o mundo espiritual. Utiliza a fala, a transferência, a interpretação de sonho, a visão dos mestres messiânicos, na visualização e solução dos problemas, lida especialmente com o direcionamento do futuro, lida com os arquétipos gregos superiores, a árvore da vida e os arquétipos do futuro, Freud, Jung, Heidegger, Frankl, Gaston Berger, prospectivismo, física quântica, terapia cênica. Lida com os arquétipos gregos, os deuses maiores, os deuses menores da mitologia grega, os titãs, os heróis gregos, os arquétipos bíblicos e as letras hebraicas inclusive. O homem diante da nova realidade global e cósmica. Esse é a psicanálise transcendental. O curso é feito em 12 módulos e 12 vídeos. Você pode solicitar. Você vai ter prática, porque você vai poder falar comigo, tem assessoria na resolução dos problemas e você vai receber um certificado e 2 carteiras com número de registro da ANPC e do Sinditec. O investimento é baixo, é 12 prestações de R$200 ou à vista R$1.600. Então, a psicanálise transcendental é a psicanálise que veio para ficar. E eu lancei essa propaganda e já tem pessoas solicitando. Então, eu estou mostrando essa realidade e a partir de sábado que vem, cada sábado estarei lançando um tema da psicanálise transcendental, sem ser o módulo. Seja terapeuta, seja psicanalista, ajude os outros, ajude-se a si mesmo.